Existem coisas na vida que não podemos evitar que aconteçam. Uma delas é a morte de alguém que amamos. Quando isso acontece, nós ficamos sem chão, nós ficamos sem esperança. Quem já passou por isso sabe muito bem. A vida parece perder o sentido, os dias se tornam mais cinzentos e nem todos são capazes de compreender a nossa dor. Mas existe alguém que se importa conosco. Existe alguém que pode trazer esperança ao nosso coração, mesmo nesses momentos, pode trazer alegria. E essa pessoa é Jesus. E nós vamos ler um relato em Lucas capítulo 7, dos versículos 11 ao 17. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Jesus restaura o sentido da vida, porque ele se compadece da nossa dor. Jesus, aqui nesse relato, ou um pouco antes, acabara de curar o servo do centurião. E ele, com seus discípulos e numerosa multidão, descem em direção à pequena cidade de Naim, que ficava a cerca de um dia de viagem a pé. Ao chegar perto do portão da cidade, ele se depara com uma cena dramática. Uma mãe desesperada, o cortejo de um filho único dela. A situação daquela mulher era completamente desesperadora, trágica, porque ela já não tinha um esposo, pois era viúva, agora acabara de perder o seu filho único. E naquela época não havia qualquer auxílio sequer do governo para viúvas. Ela iria depender o resto da vida do sustento dado por outras pessoas. Mas Jesus, ao ver o estado daquela mulher, ao se deparar com aquela situação, ele disse uma palavra improvável para nós. Ele disse assim para ela: não chore. Eu pergunto, você teria coragem de dizer essa palavra para alguém que está em um cortejo fúnebre, de luto, em desespero? Eu não teria essa coragem. Na verdade, nós ficamos sem palavras para poder consolar muitas vezes alguém que está em uma situação como essa. Mas Jesus disse, não por acaso, mas porque ele sabia que aquele choro seria convertido em alegria. Isso mostra que Jesus não estava indiferente à dor daquela mulher. Ele se compadeceu da sua situação. E eu digo a vocês, Jesus também se compadece da nossa dor. Ele não está com os olhos tapados para não ver o nosso sofrimento, as nossas lutas. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o rei da nossa vida, o dono da nossa história. Quem sabe você esteja com a alma dilacerada, esteja passando por problemas, por dores, problemas familiares, emocionais, profissionais, psicológicos, ou mesmo de luto, por ter perdido alguém a quem amava muito. Mas Jesus pode mudar esse quadro. Jesus pode ir ao seu encontro e pode trazer cura à sua dor. Ele se compadece de você. Talvez você tenha algo que carregue durante toda a sua vida, talvez um trauma, uma amargura, uma decepção, mas Jesus se compadece da sua vida. Mas nós vemos no texto que Jesus não só se compadeceu daquela mulher,
ele agiu. Nós percebemos isso nos versículos 14 e 15 na parte A. Chegando-se, tocou no caixão, os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. Olha só que coisa maravilhosa. Ele tocou no caixão. E teve vista que naquela cultura não se podia fazer isso, porque, segundo o costume judaico, tornava Jesus impuro ritualmente. Mas ao invés de Jesus se tornar impuro, ele que purificou aquele jovem, que poder que Jesus tem! Ele ressuscitou aquele jovem, ele dá uma palavra de ordem àquele defunto. Ele diz: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E então o milagre acontece. Aquele que estava morto sentou-se e voltou a falar. Aquele jovem foi restabelecido, mas ainda mais o coração abatido, desesperado, aflito daquela mãe. Só Cristo tem o poder de curar toda a nossa dor. Você já passou por uma situação semelhante, pela perda de alguém a quem você amava? Eu conheço pessoas que já passaram por isso. Jesus não trouxe seus filhos de volta, não ressuscitou eles. Mas, mesmo isso não acontecendo, ele deu forças para aquela família suportar a dor, suportar aquele trauma, aquele momento difícil. E hoje, essas pessoas, elas permanecem firmes no Senhor. Talvez você tenha ouvido falar de alguém que fora ressuscitar também, não sei. Mas a verdade é que Jesus pode curar a nossa dor. No caso dessa mulher, foi restituir o filho àquela mãe. Mas Jesus tem o poder de nos curar. Ele não cura somente da enfermidade, mas principalmente ele cura da alma. Só em Jesus existe cura completa. Só em Jesus existe vida de verdade. Só em Jesus existe vida em abundância. Mas Jesus, com esse ato, restaurou a alegria daquela mulher. E ele também restaura a nossa alegria. Nós percebemos que aqui na outra parte do versículo 15, diz assim: e Jesus o restituiu à sua mãe. Aquele que há pouco estava prestes a ser enterrado, junto com ele o sentido da vida daquela mãe, ele foi restituído, são e salvo. Eu posso imaginar o sorriso estampado no rosto dessa mãe. Posso imaginar o abraço apertado que ela deu no seu filho. Eu posso imaginar lágrimas, não de tristeza agora, mas de alegria rolando nos seus olhos. O prazer de viver daquela mãe foi renovado. O sorriso é a nossa marca registrada, é a nossa alegria evidenciada, é o espelho da nossa alma. Mas quantas pessoas vivem tristes e desanimadas por aí, sem prazer de viver, de luta emocional, sem gozo por causa das situações adversas da vida. No entanto, Jesus pode restaurar a nossa alegria de viver, assim como ele fez com essa mãe. Mas o que é preciso fazer para que isso aconteça? Jesus quer sim restaurar a nossa alegria. Nós temos que deixar ele entrar na nossa vida. Nós temos que crer, entregar a nossa vida para ele, entregar a nossa vida aos seus cuidados, aos cuidados de Deus. Jesus quer trazer de volta a alegria do seu coração. Portanto, aceite-o em seu coração. Eu não sei o
que você tem passado. Eu não sei que tipo de tristezas tem assolado seu coração, mas se você precisa ser restaurado, sua dor ser restaurada, Jesus pode fazer. E na última parte, depois desse ato de Cristo, Jesus foi louvado pelo seu poder. Não poderia ser diferente diante daquela demonstração de que Jesus é Deus. Através daquela ressurreição, as pessoas reagiram com temor e com louvor. As pessoas reconheceram que Jesus era um grande profeta, como Elias e Eliseu, e que tinham tido uma visitação do Senhor. O povo se admirou porque era um milagre excepcional. Assim como Elias e Eliseu haviam feito há 400 anos, há 400 anos o povo esperava um profeta que falasse da parte de Deus. O milagre era a prova de que Deus estava entre eles. Apesar de acharem, naquele momento, que Jesus era apenas um profeta, Jesus era, além disso. O resultado daquele ato foi tão imenso que se espalhou por toda aquela região a notícia daquele acontecido. Aquelas pessoas ficaram espantadas com o milagre que viram, com aquela experiência que tiveram, e creram que ele era aquele que viria e tinha mais poder do que Moisés. Qual foi a última vez que tivemos experiências extraordinárias com Deus? Será que nós temos louvado pelo seu poder diário em nossas vidas? Quantas bênçãos, quantos livramentos Ele tem nos dado. Por isso, nós precisamos louvá-lo também, exaltar o seu nome em todo o tempo, reagir de forma semelhante às pessoas aqui que viram uma demonstração do poder de Jesus. Mas não somente isso, crer nele, não apenas pelos milagres, pelas coisas extraordinárias, pelas bênçãos, mas pelo Jesus da bênção, pelo Deus da bênção. Eu creio firmemente que Jesus pode nos devolver a esperança. Ele se compadece de nós, Ele traz cura à nossa dor, Ele devolve a nossa alegria e Ele deve ser louvado e exaltado por todos nós. Deus abençoe, em nome de Jesus.